Salve família encanando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, essa parece que foi a semana da nostalgia, porque os assuntos vão relembrando muitas coisas que a gente já viu. Vocês lembram de um vídeo que a gente tinha aqui falando da Skull e Bones, uma sociedade secreta que pelo menos 3 presidentes americanos participaram? O nosso vídeo eu acho que não está mais no ar, né? Ele foi tirado. Mas nós mostrávamos um trecho do filme Sociedade Secreta com Paul Walker, um grande filme e que caiu no esquecimento. Assim também como outros bons também, até com Mel Gibson, né? Teorias da conspiração. Esses filmes parece que eles são feitos contra a vontade daqueles que mandam, daqueles que têm dinheiro. Esse é o tipo de assunto que não é para ser comentado e levado a sério. Se é para falar alguma coisa sobre o caso, é apenas para ser ridicularizado. Hoje você criticar diretamente uma instituição, seja ela qual for, principalmente se tem caráter religioso, a não ser que seja a cristã não, você pode criticar, escarnecer à vontade, mas se for outra, se você falar de maneira negativa, você já está infringindo regras, né? A única que pode escarnecer é a cristã. Mas vamos relembrar um pouquinho o trecho do filme, porque em poucas palavras são ditas muitas coisas e que vai servir para o nosso entendimento. Vamos ouvir. Todo ano, em algumas ligas universitárias, um grupo de elite de alunos é selecionado para fazer parte de sociedades secretas. Diferentemente das fraternidades, estas sociedades escondem seus atos conforme moldam os líderes do futuro. Pelo menos 3 presidentes americanos fizeram parte delas. O maior poder sempre esteve em uma sociedade secreta. Essa é a mais pura verdade, meus irmãos. Uma pena que a gente não possa mais dar os nomes aos bois como antigamente. Eu mostrei esse trecho para vocês porque vai servir de ferramenta de entendimento quando você vê agora Alexandre de Moraes dentro da maçonaria falando sobre o Brasil, sobre a democracia e tal. Preste muita atenção nisso. A regra dentro do jogo democrático é aceitar a vontade da maioria nas legítimas escolhas. Quando houver necessidade do papel de moderação, porque a escolha não é legítima, a escolha é opressiva, aí o Supremo Tribunal Federal deve ingressar. E hoje, na atualidade política brasileira, o papel mais importante que o Supremo Tribunal Federal deve ter é exatamente o seu papel mais tradicional, o seu papel mais histórico, que é o papel de moderação. Hoje, o que o país mais precisa do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário como um todo, é o papel de moderação, o papel de árbitro entre os poderes, não o papel de ator político. É bom lembrar que o Alexandre de Moraes não é o único figurão a fazer parte de alguma sociedade. Michel Temer também, ex-presidente, nunca escondeu. O próprio Bolsonaro também, para quem vai dizer, esses caras nunca me enganaram. O próprio Bolsonaro também. Para quem vai dizer, eu prefiro o Lula, olha o Lula aí também. Aécio Neves, Mourão, tantos e tantos que se a gente ficar analisando aqui, meu irmão, o vídeo vai ficar só nisso. E não é essa a questão. Quando você começa a realmente despertar, meus irmãos, algumas perguntas, principalmente quando você começa a pesquisar os perfis, como no caso os Morgans, o JP Morgan e os Rockefeller. Aqueles caras, sem dúvida nenhuma, são os malvadões, literalmente. São elogiados porque, infelizmente, nesse mundo, o que vale é o resultado e não os meios. Como disse o Máscara da Morte de Câncer no anime dos Cavaleiros do Zodíaco, na época que ainda prestava o anime, né, o clássico, tinha muitas verdades ali e ele disse: a história é feita por aqueles que vencem. Se você perde, você será lembrado como o mal. Se você vence, você será o bom. Então, embora a gente fique indignado com essa versão, quando a gente olha para a nossa própria história, a gente vê que de fato é assim. Infelizmente, essa é a verdade do mundo. Então, quando eu vi o que o Rockefeller, John Rockefeller, o que JP Morgan foi capaz de fazer, os caras chegavam ao ponto
de tirar a vida de um pai de família simplesmente por ele não querer vender a terra. Ah, eu herdei aqui do meu avô, eu não quero vender essas terras que sempre estiveram na minha família. E os caras simplesmente apareciam mortos e depois os caras diziam, aqui ó, ele assinou um contrato, ele me vendeu, já paguei a ele. Provavelmente tiraram a vida dele para roubar, sendo que eram os próprios caras que estavam fazendo isso. E aí você pensa, cara, se uma pessoa chega a ter uma ambição tão grande que é capaz de fazer isso, um monstro literalmente, por que é que ele não destrói o seu maior desafeto? Por que é que ele não ataca o seu maior desafeto? Se ele faz isso com um pai de família que nunca fez nada contra ele. Por que contra aquele que ele realmente odeia? Porque não é segredo para ninguém que os Morgan, JP Morgan e Rockefeller se odiavam. Eles faziam questão, inclusive, de se ofenderem sempre que podiam. Relembrar o passado um do outro, dando presentes que relembravam esse passado. E as pessoas percebiam, a mídia falava disso, um tentava sempre humilhar o outro. Até o fato de chegar na festa e as pessoas ambiciosas, aproveitadoras que se chegavam nele, até isso eles contavam, para ver quem atraía mais pessoas. Então quando eu comecei, a puxar a história dos dois, eu disse, nossa, não faz sentido. Se os caras são assim, por que os dois não se atacavam? Respeito à lei eles não eram, porque eles não tinham medo da lei. Ao contrário, eles manipulavam ela ao seu bem entender. Se hoje, com toda a burocracia que é criada, os caras ainda manipulam, imagine naquela época, família, que as coisas eram mais diretas. E literalmente quem tinha dinheiro mandava. Não era por medo das leis, mas era o quê? Uma competição? Também não. Era justamente por conta das sociedades secretas. É a mesma coisa que você vê agora. Por isso é que eu coloquei todas essas figuras aí para você ver que, embora as pessoas levantem a bandeira de um e de outro, estejam dispostas a se intrigar de parentes, a discutir, a brigar por esses caras, eles são todos farinha do mesmo saco. Cada um tem o seu método de agir, cada um tem a sua ideia de economia, sim, de fato, mas no geral todos estão até a cabeça enterrados no grande sistema, meus irmãos. E é por isso que eu fiz esse vídeo. Não é para criticar a escolha de ninguém, cada um que siga com a sua religião, a sua fraternidade, a sua sociedade secreta. O problema é que essas sociedades secretas vêm moldando o destino do mundo com mão de ferro. E a maioria das pessoas, só de escutar essa versão dos fatos, começa a rir. O sistema induz a isso. Nós tivemos uma época de despertar, onde esses assuntos começaram, até agora a gente vê o vestígio disso, mas claro que está sendo ridicularizado. Por exemplo, agora no movimento do bolsonarismo, as pessoas estavam brincando com um assunto muito sério, que era o HAARP. As chuvas começaram muito fortes, com vento, em uma época que não é comum. E aí, uma pessoa em um dos acampamentos bolsonaristas falou, olha, isso é o HAARP. E é óbvio que a mídia espalhou isso pelos 4 cantos do mundo, ridicularizando o assunto. Eles são mestres em fazer isso. E depois que isso acontece, meus irmãos, qualquer especialista, qualquer pessoa séria que poderia explicar um pouco mais sobre como isso seria possível, essa pessoa vai preferir ficar calada. Essa pessoa vai ficar fora do assunto. E tudo, meus irmãos, porque existe um grande esquema controlado, um grande acordo feito. Vocês lembram daquele outro filme também, que ele mostra um pouco isso. Só que o filme começou a ficar sério demais, as pessoas começaram a prestar muita atenção naquele filme e aí começaram a fantasiar a coisa. Mas o primeiro filme e o segundo, John Wick, ele mostra um hotel e fala um pouco onde esses grandes acordos são feitos. Eles falam inclusive das tretas e como os líderes iam para ali beber juntos e conversarem. Às vezes até chegar a um acordo. E aquela zona era neutra. Você vê que pessoas muito poderosas, potências mundiais, naquele lugar respeitavam o local. É claro que, como eu digo a vocês, o sistema, quando vê muitas pessoas dando ouvidos e acreditando em certas coisas que eles mesmos fazem, aí eles vêm e desmancham. Então aquela zona depois virou uma zona mesmo. John Wick saiu quebrando tudo, saiu desafiando todo mundo, um homem só com o poder de destruir sozinho, coisa que nem países eram capazes. Então é um absurdo, mas
até ali a versão, você vê, meu irmão, que o poder do Deep State, ele existe. E ele é um poder fora do comum, ele é descomunal. E o maior trunfo dele é justamente esse, de ser secreto. De as pessoas nem considerarem que de fato isso possa existir. Esse é o poder real. É como se você fosse, meu irmão, um oponente invisível. Já pensou? Se você entrasse numa luta e o teu adversário não pudesse te enxergar, se tudo não seria mais fácil, sem poder ver, ouvir, não tem como o cara se defender. E é nesse nível que a gente está hoje. Se você vê todos esses caras que nós mostramos no começo do vídeo, né? Nessa mesma sociedade, o que é que a gente pode entender aí? Esses caras não gostam do outro. Esses caras se detestam. Mas sempre que um quer atravessar a linha, logo eles colocam esses que estão com os ânimos mais acendidos, eles colocam eles de volta na paz. Isso ficou escancarado no Brasil quando o Bolsonaro fez aquele primeiro protesto, no 7 de setembro. E quando ele disse, esse presidente não mais seguirá as ordens do ministro, logo Michel Temer veio. E agora você sabe, meus irmãos, agora que as coisas estão mais claras, que eles vêm do mesmo saco de farinha, você começa a entender que igualdade e fraternidade é entre eles. Existe uma disputa, é real, mas todas dentro desse grande sistema. É isso que eu preciso que você enxergue. E esse foi o objetivo desse vídeo, família. Como eu disse, a gente não pode ir muito mais além disso, e nem estamos aqui falando de maneira depreciativa de qualquer sociedade secreta que seja, né? Eu acho que se é secreto, não deve ser muito bom, né? Porque se fosse boa, a pessoa faz questão de mostrar. Mas esse é o novo mundo em que a gente vive, meus nobres e queridos irmãos. Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixa a tua opinião sobre o que você viu aqui nesse vídeo. Se você conseguiu captar a mensagem, passe ela adiante. Mostre para mais pessoas, meus irmãos, porque esse tipo de vídeo é muito difícil de fazer. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!